Com alegria novamente, aqui nós nos apresentamos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Alguém poderá pensar, ou até dizer, mas por que o Padre Pedro inicia sempre com alegria? Claro, porque eu me sinto feliz de poder estar aqui, de poder distribuir um pouco, por assim dizer, o pão da minha intelectualidade, do meu conhecimento, porque eu quero o bem, a felicidade de todas as pessoas, de todos os telespectadores. E assim, então, a palavra, por exemplo, otimismo. Por quê? Já disse aqui mais de uma vez. Porque a gente vê tantas pessoas desanimadas, tristes, angustiadas, chateadas da vida. Não faz muito tempo um moço me dizia, Padre Pedro, se eu não acabei com a minha vida, porque no seu programa que eu escuto e que eu vejo, o senhor é uma pessoa otimista e incentiva para vivermos sempre mais no otimismo. Quanto isso é importante? Olha, olhemos para a nossa vida. Aliás, me lembrei agora, ontem ainda eu coloquei para um grupo de pessoas algo interessante, veja só. Um moço, há muitos anos atrás, me procurou, eu trabalhava na catedral, na época, um moço me dizia, Padre Pedro, eu de vez em quando estou reclamando contra Deus. Eu perguntei, mas por quê? Você está com saúde, está com sua mãe aqui, seu pai é vivo, você tem mais alguns irmãos, você tem a sua casa para viver, tem seu alimento, você teve a oportunidade de estudar. Ele não tinha universidade, claro, mas ele tinha um ensino médio. Mas por que você fica assim, chateado da sua própria vida? Ele dizia, não, porque eu tenho um problema na locomoção, eu manco um pouco, eu claudico um pouco, eu tenho esse problema. Então, por que eu nasci assim? Bem, e o que é que aconteceu, Padre Pedro? Hoje mesmo, eu vim para Florianópolis, ele era de uma outra cidade, e passando ali pelo calçadão, na rua Felipe Schmidt, parece que Deus quis me provar, quis me mostrar. Quando estava caminhando, acho que uns 15, 20 metros, Padre Pedro, encontrei um moço que mancava muito mais do que eu e estava alegre. Vinha com mais 2 colegas e uma mocinha, uma moça, e alegre e tal, não sei o quê. Ué, olha só, eu disse para mim, como ele está contente, apesar de um defeito maior do que eu. Caminhando um pouco mais, a mãe queria fazer uma compra, qual? Fomos caminhando, daqui a pouco o que é que eu encontro? Uma pessoa com 2 muletas, sem uma perna. Veja, foi um choque para mim. Eu tenho as 2 pernas, eu manquejo um pouco, dizia ele para si, dizia eu para mim mesmo, me dizia o moço. Tá. Parece que uma lição, algo que Deus estava me mostrando. Paramos lá numa loja, a mãe fez uma comprazinha, caminhamos mais adiante, o que é que eu encontro? Encontro um senhorzinho, devia ter seus 25 para 30 anos, numa cadeira de roda,
sendo empurrada por uma senhorinha, talvez fosse a esposa dele, sem as duas pernas. Padre Pedro, a consciência começou a me morder. Veio o remorso, veio o arrependimento. Eu disse, mãe, vamos até a catedral. Eu quero rezar. E a mãe, então tá, filho, vamos, senhor. A mãe tinha pensado, mas não tinha intenção. Se desse tempo. Mãe, nem que a gente não almoce hoje, vamos lá na catedral, tudo isso. E me procurou e dialogou comigo, chorando, arrependido. E assim há pessoas que acontece a mesma coisa. Se queixam quando não haveria nenhuma razão para se queixar. Então, quanto é importante cada um se amar a si mesma, a si mesmo, com o seu rosto, com o seu físico, com as suas qualidades, com as suas aptidões, com os seus dons, talvez também até com uma deficiênciazinha, como pode acontecer. Quantos que um dia estavam com as pernas e as mãos perfeitas, o rosto perfeito, e um desastre que aconteceu, com moto, ou com carro, ou caiu de uma árvore, ou por uma razão ou por outra, e ali aconteceu algum problema na sua vida e ficou com alguma deficiência. Mas deve saber se adaptar. Ainda, semana passada, alguém me dizia, pois é, uma moça até era muito bonita, tal, mas, eu quero ficar mais bonita, vou fazer plástica, vou fazer estética. E os outros diziam, mas você vai fazer essa despesa? Mas eu quero ficar mais bonita. Pois é, foi fazer, e o que é que aconteceu? Ficou com o rosto bastante defeituoso. Isso. E quantas vezes? Aliás, me lembrei agora, sábado alguém me disse, eu estava num supermercado por ali, comprando algumas frutas, aí um pai com um meninozinho de seus 4 anos e meio, 5 anos, e o meninozinho, meio, correndo para lá, correndo para cá, e aquele senhor me conhecia e tal. Pois é, Padre Pedro, eu para educar esse menino, por exemplo, estou sozinho. Mas como sozinho? Perdi a minha esposa, Padre Pedro, e sabe em quê? Numa cirurgia bariátrica, gastroplastia. Ela em si nem podia fazer, porque ela tinha certas complicações, mas eu vou fazer, daquela mulher de opinião, e vou fazer. Pois é, foi para a eternidade. Olha, eu conheci tanta gente, trabalhei, estou ainda atendendo doentes em hospitais. Eu visitei quantas pessoas que fizeram a bariátrica, a gastroplastia, a redução de estômago. E depois da cirurgia, muitos saíram muito bem, tal. Há aquelas cirurgias que são necessárias, que a pessoa, por uma razão ou por outra, tem que fazer essa cirurgia. Mas quantos que unicamente por luxo, poderiam dizer, ou só por estética, e quantos já, algumas pessoas me disseram no hospital, padre, estou aqui 2 semanas por causa desta bendita ou maldita cirurgia, mas eu fui culpado. A mãe me dizia, o pai também, filho, não faça essa cirurgia, você não precisa. Aliás, me lembrei agora, acho que uns 10, 12 anos atrás, um grande cirurgião aqui, de um dos hospitais de Florianópolis, que fez especialização em Madrid, num centro grandioso de cirurgias, ele escutou de um grande cirurgião lá, que esta cirurgia bariátrica, gastroplastia, é uma verdadeira afronta à natureza humana. E o que é que dizia o médico lá? Fecha a boca. Eu reconheço.
lidei com centenas, para não falar de algumas centenas de pessoas que eu dialoguei nesses anos todos, 19 anos, até mais anos, nos hospitais, diversos hospitais, de pessoas que fizeram essa cirurgia. Quantos que me disseram como estou arrependido pelo sofrimento que eu passei. E alguns que assim falaram, partiram para a eternidade. Não é fácil. Eu conheci, por exemplo, uma senhorazinha que disse para colegas, quando disseram, mas você é uma senhorazinha tão bonita, o que é que ela disse? Eu soube depois. Para o padre, eles contam certas coisas, até médicos, porque sabe que o padre guarda sigilo, não leva nada para frente, mas eu faço isso. E o que é que ela disse? Vocês vão ver daqui a uns 2 meses, eu vou fazer essa cirurgia da plástica. Aí vocês vão ver como eu fico bonita. Foi fazer, eu atendi essa pessoa, olha, e foi para um bom apartamento. Eu atendi muito enquanto ela estava na UTI, os parentes, e Padre Pedro, não podemos entrar, veja lá como ela está. Teve dias que eu entrei umas 3 vezes para trazer a notícia para os pais, para uma irmã e tal, e para o esposo. E depois foi para o apartamento, e lá ficou há poucos dias. E o que é que aconteceu? Partiu desta vida para a eternidade. Prematuramente. Não precisaria ter feito. Então, o senhor está assustando a gente. Não é assustando a gente, abrindo um pouco os olhos. Se um grande médico de Madrid, e mesma coisa, esse médico aqui também me dizia, agora eu reconheço, eu conheci um fulano de tal, que ele quase não conseguia mais caminhar. Olha, fez a cirurgia, cuidou-se bastante e tornou-se uma pessoa normal. Agora, ontem mesmo, aliás, domingo, alguém dizia-me, e eu conheci também diversos, que fizeram essa cirurgia, e, no entanto, depois, o que é que aconteceu? Ficaram mesma coisa, porque não se cuidaram. Bem, eu tenho um sobrinho que fez algumas centenas destas cirurgias, graças a Deus, um grande médico, e realmente reza também, antes de fazer essa cirurgia, e sempre saiu-se, de modo geral, saiu-se bem. Então, quanto é importante cada um se amar a si mesmo, preocupar-se com a sua própria vida, com a saúde do seu corpo, com a saúde do seu espírito, e procurar ir se desenvolvendo em toda a sua amplitude, no corpo e no espírito. Procurar realmente valorizar-se a si mesmo, e procurar também se desenvolver na sua amplitude e também amar o seu semelhante, amar os membros da sua família, amar a sua comunidade, amar o seu município onde nasceu, o seu estado e a sua pátria. Ter, por exemplo, um santo orgulho, por assim dizer, da sua pátria, nosso Brasil, e agora tão sacrificado, estão passando por tantas queimadas, infelizmente, né? Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, continue a proteger a todos nós brasileiros e a nossa pátria, quando agora, dia 7, sábado, estaremos celebrando o dia de nossa pátria, quando em todos, nessa semana, quantas marchas nessas escolas e quantas poesias recitadas, quantos dramas, enfim, tantas apresentações sobre a nossa pátria. Mas agradecemos também a Trindade Santa e Nossa Senhora por esse Brasil
grandioso, maravilhoso, e que nós nos amemos sempre mais e, especialmente, procuremos valorizar o nosso Brasil. E nós valorizamos se cumprirmos com o nosso dever, se nós formos bons patriotas. Quantas vezes eu já participei aqui em Florianópolis nesses 51 anos, neste ano, se eu não me engano, vai ser 51 anos do desfile, dia 7 de setembro, ali com as autoridades no palanque, muitas vezes representando o arcebispo ou representando mesmo a catedral, no mínimo umas 45 ou 43 vezes. Então, ali marchando, essa juventude marchando, muitas vezes crianças, e os soldados mostrando o seu patriotismo. Isso que é bonito. Amemos o nosso Brasil, mas também rezemos e procuremos. Você, por exemplo, que é estudante, procure estudar, cumprir com o seu dever para, no dia de amanhã, ser útil para você mesma, você mesmo, mais útil para a sua família, depois para a sua esposa ou para o seu esposo, para os seus futuros filhos, enfim, para o município onde você nasceu e onde você está vivendo, para o seu estado, pela sua pátria. Eu tenho pena atualmente, por causa dessa situação toda do Brasil, são milhares e milhares de brasileiros e muitas pessoas estudadas que se encontram, que saem da nossa pátria, que se encontram em outros países, porque por situações as mais adversas e diversas. Eu mesmo tenho diversos sobrinhos no estrangeiro. Tenho um sobrinho médico no Texas, família está lá. Tem outra sobrinha enfermeira no Japão. Tem outro sobrinho da China que tem uma escola de inglês e tal. Intérprete lá, fala bem o mandarim. Então, a gente, é pena de um lado, eu sinto, porque são valores maravilhosos que poderiam colaborar na construção de nossa pátria, mas, por uma razão ou por outra, saíram e sentem-se muito bem. É verdade que muitos, depois de adquirirem uma certa quantia monetária, retornam para o Brasil. Então, retornando novamente, então procuremos cada um de nós nos desenvolver e colaborarmos também no desenvolvimento de todos os nossos familiares, especialmente agora que estamos, mas não somente devemos amar e querer bem e rezar pela nossa pátria, quando é perto, é na Semana da Pátria, como iniciou no domingo. No domingo tivemos início da Semana da Pátria do nosso Brasil. Os santos de hoje, São Bertino, aliás, meus cumprimentos ao meu primo, Padre Bertino Weber, que durante uns 40 anos, mais ou menos, foi reitor e pároco da Catedral de Joinville. Atualmente está lá ainda, mas já com certa idade, com seus perto de 80 anos, se bem me lembro, mas não é mais com essa responsabilidade, mas continua trabalhando na catedral, no trabalho apostólico. Aliás, sempre muito bem quisto por todas as pessoas de Joinville, com quem eu falo. Ao Padre Bertino, maravilhoso. Nossos avós eram irmãos. Ele, filho, aliás, neto de Samuel Weber, eu neto de Egídio Weber. Os dois avós eram irmãos entre si. Ainda também temos mais outros santos. Santo Eudócio, Zeno e Macário e os companheiros mártires. São Justiniano, Santa Teresa de Calcutá, São Genebaldo e ainda o mártir Santo Herculano, São Lourenço e Santa Justina.
Hoje também é o dia da Amazônia. Então, toda aquela região da Amazônia que eu conheço assim um pouco a menos, já estive coordenando o projeto Rondon há muitos anos atrás, com 33 universitários da Universidade Federal, de estudante de pedagogia, de geologia, de medicina, serviço social e tal, 1.700 quilômetros além de Manaus, na divisa com o Peru e com a Colômbia, lá Tabatinga, São Paulo de Olivença, Estirão do Equador, aquela região. E foi uma experiência muito boa, não somente para mim, mas também segundo a versão, segundo o dizer de todos os estudantes que participaram, muito lucraram e amadureceram com esse trabalho nesta região. E também hoje é o dia do irmão, o irmão carnal. Quantos telespectadores nós temos irmãos? Eu tenho diversos irmãos, alguns já falecidos, outros ainda vivos. Por exemplo, ontem, o irmão meu, Padre Albano José Keller, completou 95 anos, está lá na Penha, trabalhou em diversas paróquias, Antônio Carlos, São Pedro Alcântara, aqui também no Estreito, professor de francês e de latim e português, língua nacional, Seminário de Zambuja Brusque, diretor durante 14 anos do grande hospital também de Zambuja Brusque, pároco lá na Penha, Pissaras, aquela região onde atualmente se encontra ainda trabalhando, celebrando as Santas Missas, e ainda com saúde, com a graça de Deus, com 95 anos. Então, especialmente, nós devemos sempre amar, querer bem os nossos irmãos, nossas irmãs, favorecer também naquilo que for possível. Se você tem mais condições econômicas, vê que talvez o irmão seu lá tenha uma filha ou um filho que estão estudando, estão passando por certas necessidades econômicas, por que não estender a mão? Por que não colaborar? Por que fechar a sua mão? Procure colaborar também com seus familiares e colaborar naquilo que for possível, é claro, né? Então, valorizar os irmãos e irmãs. Infelizmente, eu sei também que existem irmãs e irmãos que passam, às vezes, um mês, um ano, 5 anos sem se aceitarem. Houve uma briguinha entre os dois e pronto. Não mais se visitam, não mais se telefonam, não mais se amam. E gozado, reza o Pai Nosso. Que absurdo, que contrassenso. Como é que vai rezar o Pai Nosso? Como é que vai dirigir-se para Deus? Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Fingido. Aquilo que diz Cristo. Os lábios falam a uma coisa, mas o coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o próprio Cristo Jesus. Então, não devia rezar o Pai Nosso, ao menos parar ali. Se você tem ódio, rancor, raiva dos outros, e você sabe, eu já disse aqui uma vez, me lembro, ao menos uma vez, toda pessoa que guarda raiva, ódio de qualquer pessoa, está se prejudicando a si mesma. A si mesma. Isso eu falo como psicólogo para psicólogo. Pergunto para um médico, pergunto para um psicólogo, pergunto para um psiquiatra, para um psicanalista, se não é verdade isso. Porque se você, por exemplo, odeia uma outra pessoa, tem ódio de outra pessoa, pense que a pessoa está lá se importando com isso. A pessoa não está se prejudicando, mas você, quantas vezes, quem sabe, até tem que tomar algum remédio para pegar no sono. Ou talvez até, madrugada dentro, se acorda e novamente ali não consegue pegar no sono.
Mas por quê? Porque a sua consciência está pesada. E o que é a consciência? Consciência é a presença de Deus dentro de nós. E nós falando então em irmão, os nossos também, abrindo mais o leque, também as pessoas idosas, todos nós somos filhos do mesmo Pai eterno, todos nós. Então, nós encontramos tantas pessoas idosas na nossa vida e também, quem sabe, quantos de nós temos ainda avós ou bisavós tal. Façamos nesse momento a oração também pelos idosos, para que Deus os conserve, para que Deus os anime, porque o Papa Francisco mesmo dizia, não deixemos as pessoas idosas viver marginalizadas, procuremos valorizar também os idosos, porque um dia você também, por certo, irá ficar idoso e você quer ser valorizado. Ó Deus, que não privais ninguém do vosso amor paterno, e amais os seres humanos com tanto maior afeição, carinho, quanto mais humildes os encontrardes. Concedei que a sociedade humana saiba reconhecer e respeitar a dignidade das pessoas idosas. Senhor nosso Deus, que a estes vossos fiéis idosos concedeste a vossa graça em abundância, para que entre as vicissitudes, os problemas, a dificuldade da vida, colocassem em vossa esperança e experimentassem o quanto sois bom. Nós vos bendizemos, ó Pai, por terdes cumulado de favores todos esses idosos durante tão longa série de anos. E vos pedimos também, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, que eles se renovem pela juventude do Espírito, gozem sempre de boa saúde corporal e espiritual, e se esforcem para dar a todos um agradável exemplo de vida, especialmente para os seus familiares, para os netos e bisnetos. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos terminando novamente o nosso programa, sempre é meia hora, mas para mim esse programa passa tão rapidamente, é como quando você está numa festa, a festa muito boa, passou a festa, que pena que já terminou. Bem, mas eu creio que levei a mensagem para todos aqueles que realmente estiveram atentos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da saúde para todas as pessoas enfermas, para as crianças, para adolescentes e jovens, que o Espírito Santo ilumine especialmente a todos os estudantes. E a graça de Deus desça sobre todos e a cada um de nós, especialmente a saúde do corpo e do espírito, e abençoe esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé esta água.